dia e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Economia do Bem-Estar, o podcast onde debatemos temas relacionados com a economia, a política, a cultura e a sociedade, sempre buscando compreender como esses elementos se conectam e contribuem para o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida. Todas as semanas estamos aqui a discutir aspectos da economia do bem-estar, aplicações do muito dinheiro que gastamos para melhorar as nossas vidas. Com o Fernando Gaspar, o Álvaro Cidrais, o Henrique Lopes e o José Alberto Pereira. E sempre com convidados ou convidadas fora de série. Tão fantásticos que até se disponibilizam para aturar estes 4 numa manhã de sábado. Antes de passar a palavra ao Fernando, queria só recordar que o podcast pode ser visto em direto na nossa página do Facebook, Economia do Bem-Estar. Pode até colocar as suas perguntas se estiver a assistir em direto. Ligue as legendas, se não for conveniente usar o som. Mas também pode assistir em diferido no YouTube, no Instagram ou no Facebook. Pode até ouvir apenas o áudio no Spotify ou ler a transcrição no nosso site. Ajude-nos a fazer chegar este podcast a mais pessoas, clicando no botão que diz seguir ou subscrever ou a partilhar. Para receber e-mails semanais com o link para o podcast, envie-nos uma mensagem em qualquer destas plataformas. Então, pegue na sua caneca de chá e vamos embarcar nesta viagem. Começa lá a trabalhar, Fernando. Bom dia a todos e bem-vindos a este episódio do podcast Economia do Bem-Estar. Obrigado, Catarina, pela introdução, embora a introdução não esteja totalmente correta hoje, porque infelizmente ainda não podemos ter connosco nem o Henrique Lopes nem o José Alberto Pereira. Esperemos que brevemente eles possam estar de volta. Mas temos connosco o Carlos Carreiras, atual presidente da Câmara Municipal de Cascais, atual e já há algum tempo, desde 2011, que faz o favor de disponibilizar este tempo de sábado de manhã para falar connosco sobre a economia do bem-estar. Muito obrigado, antes de mais, pela presença de todos. Bom dia, Álvaro, também. E não é que seja menos importante, só ficaste para o fim. E eu queria dar as boas-vindas ao Carlos Carreiras e dizer-lhe o seguinte: eu estava a preparar este episódio e reparei que na semana passada tivemos aqui um economista, o Pedro Brás Teixeira, com quem acabámos a falar de política. Na semana anterior tivemos aqui um urbanista, o professor da Universidade de Aveiro, José Carlos Mota, com quem acabámos a falar essencialmente de política. Tivemos cá músicos com quem falámos essencialmente de política. Portanto, hoje que temos um político, vamos falar de quê? De futebol? Se calhar não, se calhar temos coisas mais importantes para falar. Mas eu começava por aí. O Carlos não se importa que eu lhe chame político. Não, nada. Okay, Bom dia, antes de mais. Mais bom dia a todos e obrigado pelo convite. Mas não tenho qualquer problema em que seja classificado como político, porque na verdade neste momento estou em exercício político, embora como profissão não seja político, seja gestor. Pois, é um bocado essa a minha questão, porque o Carlos, ao contrário da imagem que as pessoas têm da maior parte dos políticos, o Carlos tem uma vida para além da política, fez uma carreira antes da política, e eu queria lhe perguntar um bocadinho isto. Com tudo aquilo que se diz hoje em dia dos políticos, nós temos no mundo inteiro um movimento crescente de políticos que dizem que não são políticos, são do povo, eles é que sabem, e que os outros é que são políticos e são todos uns corruptos. Mas isto não é novo, sempre houve um bocadinho esta tentativa, não sei se é uma tentativa, mas enfim, esta realidade de denegrir a imagem dos políticos. E portanto eu perguntava-lhe, agora que está no último mandato de Presidente da Câmara, agora que ainda tem muitos anos pela frente seguramente na política, mas que já tem uma carreira claramente reconhecida, valeu a pena? Vale a pena aturar isto? Se posso pôr a questão assim. Na verdade, já agora deixe-me responder ao pergunta do que é que vamos falar. Eu costumo dizer que, enquanto Presidente de Câmara, nunca fui chamado a falar sobre tantas coisas que não sei, como agora, porque de facto a diversidade de assuntos é enorme. E portanto ganhei um truque, não é? Portanto, quando não sei do que é que vou falar, falo do que sinto, não é? Portanto, e isso normalmente tem dado bom resultado. Mas de facto, se valeu a pena, valeu, porque também depende da forma como cada um de nós
entra ou se entrega, neste caso, a uma missão. E, de facto, assumindo que tenho o privilégio e a honra, porque, de facto, é algo que a mim, enquanto ser humano, enquanto homem, me sinto privilegiado, que é poder tomar decisões e que essas decisões tenham um efeito positivo numa comunidade mais alargada. Cada um de nós tem essa perspectiva, nem que seja no seio familiar, no seio de grupo de amigos, mas eu aqui tenho a possibilidade de influenciar, espero positivamente, enfim, e já agora os eleitores têm reconhecido isso, porque tenho sempre aumentado as votações de eleição para eleição, e a última foi, digamos, o recorde aqui no concelho de Cascais de todas as eleições já ocorridas desde 1976, que foram as primeiras eleições autárquicas, mas de facto abordo nessa perspectiva, portanto, de ter a possibilidade, ao fim e ao cabo, de cumprir aquilo que eu, enfim, já era nascido, mas ainda não era consciente do maio de 68, daqueles jovens que na altura queriam mudar o mundo. E, portanto, aqui, numa perspectiva de que, se calhar, mudar o mundo é muito ambicioso, mas para se mudar o mundo tem que se mudar a nossa rua, a nossa freguesia, o nosso concelho, e aí já começamos a aproximar de efetuar mudanças no mundo. Nos tempos que correm, nomeadamente nos últimos tempos, nos últimos 3 anos, digamos assim, de facto temos sido chamados a desafios que nenhum de nós alguma vez imaginaria que ter que enfrentar desafios dessa dimensão, dessa intensidade, dessa natureza. Para se ter uma ideia, nós estamos a viver aquilo que antepassados nossos viveram há mais de 100 anos atrás, que foi uma pandemia seguida de uma guerra mundial. E nós estamos exatamente nesse caminho. E isto levanta-nos desafia-nos muito, e portanto coloca-nos muito em confronto, porque lá está, também temos que, então sobre uma e sobre outra, também não sabemos, quer dizer, não há um tempo de academia, um tempo em que se pode já formatar um conjunto de ideias, de processos, e portanto, como nós somos, enquanto homens e mulheres, somos fruto daquilo que aprendemos e fruto daquilo que vivemos, aprender não podemos aprender, porque de facto ainda não se tinha consolidado a própria academia. E também de vivermos, porque também não vivemos, portanto não temos digamos, essas muletas que são fundamentais depois da tomada de decisão. Mas acima de tudo, sinto, isto não é nenhuma, enfim, algo que normalmente os políticos dizem, mas sinto-me um servidor público. E isso depois também tem outras dimensões, porque para estarmos ao serviço, implica que alguns outros têm que estar connosco, mesmo não tendo sido chamados a estar connosco, nomeadamente a família, que acaba por ser de alguma forma também afetada também por esta nossa opção. Mas no final, quando olho para trás, eu costumo dizer, como referiu e bem, eu estou no último mandato, e quando me perguntam, mas qual é o seu objetivo em termos de estudos? Olha, o meu objetivo é que eu muito provavelmente vou ficar a viver em Cascais, enfim, sempre vivi em Cascais, e vou cá ficar a viver. E o meu grande objetivo é andar na rua já velhinho, portanto isso já é uma esperança, já é uma aspiração que tenho, que é chegar a velhinho, e andar na rua e ouvir alguém ao meu lado dizer, olha, este tipo foi Presidente de Câmara e foi um bom Presidente de Câmara. Não é? Portanto, isso dá-nos algum conforto também na velhice, dá-nos de alguma forma um sentimento de carinho se eu conseguir atingir esse objetivo, nos últimos dias também de vida. Mas, portanto, esse é, digamos, o objetivo final. Para isso, de facto, há que ter uma dedicação muito grande e ter também uma disponibilidade também muito grande. Mas, acima de tudo, valeu a pena, porque hoje olho para trás e vejo as coisas que realizámos e, sinceramente, tenho orgulho em que eu fui uma peça, e todos nós temos essa perspectiva, fui uma peça que de alguma forma marcou a história de Cascais. Eu dizia meio a brincar que na altura do Barack Obama, que é mais ou menos da mesma idade do que eu, o Barack Obama veio e portanto marcou
a história mundial. Depois tivemos aqui um conjunto de primeiros ministros, nomeadamente um grande amigo meu, que é o Pedro Passos Coelho, e que também mais ou menos da mesma idade, embora ligeiramente mais novo, mas que marcou a história de Portugal. Ora, eu já não tendo possibilidade de marcar a história de outra maneira, tenho a possibilidade de marcar a história de Cascais, e portanto é um bocadinho isso, nós sentirmos que fizemos a diferença. Está-me a fazer lembrar o antigo presidente da Câmara de Santarém, que não tenho o prazer de considerar um amigo, o José Miguel Noras, que realmente sou amigo, mas já me irritava de cada vez que ele falava em público, dizia sempre a mesma coisa. Ia sempre bater na tecla que o dinheiro gasto nas autarquias é muito mais proveitoso, dá muito mais bem-estar. As pessoas não usavam estas palavras, deixem-me traduzir assim, do que o dinheiro gasto na administração central. Também tem essa noção de que as autarquias, o poder local, consegue ter mais impacto na vida das pessoas do que o governo central, os outros órgãos de governo? Não, depende das áreas em que estamos a falar, não é? Eu sou um grande defensor da descentralização. Eu conheço também o presidente Noras e, portanto, tive com ele uma excelente relação, mas de facto depende do que é que estamos a falar, porque há matérias em que, de facto, a autarquia não tem capacidade, não tem competência de conhecimento, nem competência legal, sequer, para poder intervir, e bem. Mas eu sou um fervoroso defensor da descentralização, porque há muitas outras que hoje estão a ser exercidas pelo Estado Central, que poderiam ser exercidas pelo Estado local. E isso não mudou com o tempo, ou seja, há décadas com sempre esta conversa do governo vai transferir competências para as autarquias e depois as autarquias reclamam que transfiram também dinheiro, porque senão a coisa é difícil. Com o tempo o papel das autarquias não se tem alterado significativamente, no sentido de ter cada vez mais competências e portanto mais impacto na vida das pessoas? Bem-vindo. Nós fomos, em Cascais, digamos, os pioneiros a reivindicar maior delegação de competências. E temos estado sempre, portanto, sempre que há delegação de competências, Cascais tem aderido. E nunca colocou a questão em termos de venham as competências, venha o dinheiro. Não é? Aqui a grande questão é se faz sentido ou não faz sentido, por via do ativo que as autarquias têm, que é de proximidade. Quando passamos depois para os meios financeiros, para apoiar essa delegação de competências, tem a ver com outra coisa, é que o Estado Central, se delegar as competências, em primeiro lugar não sabe quanto é que gasta com aquilo que está a delegar, portanto não tem nenhuma noção qual é que é o custo real, portanto a partir daí tudo o que se diga, enfim, não tem base. Mas acima, o que temos a noção, porque isso enquanto cidadãos também temos essa noção, é que presta um mau serviço. Nós, em Cascais, queremos nos colocar numa perspectiva de prestar um bom serviço também às populações. E, portanto, assumimos logo na delegação de competências que há um conjunto de serviços que nós vamos prestar precisando de colocar mais dinheiro do que aquele que neste momento é gasto pelo Estado Central, seja ele qual for. E, portanto, nunca nos preocupámos, até porque temos uma situação económica e financeira robusta, razoável. Estou a dizer isto porque se eu disser que temos muito dinheiro, então isso acaba por me criar muitos problemas. Não temos muito dinheiro, mas temos uma racionalização dos meios que temos e isso permitiu-nos ter uma situação robusta. E, portanto, nós acrescentamos, vou dar um ou dois exemplos para explicar melhor. Quando foi, por exemplo, a delegação de competências na área da educação, nós colocámos assistentes operacionais já acima daquilo que eram as tais regras que o Estado nos estava a colocar. Porque o que estávamos a verificar é que muitas das vezes os professores eram chamados a fazer serviço que não era o deles e, portanto, com isso prejudicavam o serviço que eles próprios, enquanto professores, tinham que prestar aos alunos e às famílias. Ou, quando é o caso, por exemplo, nós aqui criámos uma coisa por aprendizagem com o processo pandémico, que foi percebermos que havia dois ministérios no mesmo governo, e não era uma questão atual, portanto não era uma questão conjuntural, era uma questão estrutural, que já vem de há muitos anos, dois ministérios que eram oposição um do outro, ou seja, parecia que estávamos a falar com o poder e com a oposição, e isso prejudicava muito a própria população, ou seja, estou a falar do Ministério da Saúde com o Ministério da Solidariedade Social.
Eu até já disse publicamente, não tenho forma de o provar, mas a minha convicção é que, por exemplo, muitos idosos morreram à conta desta disputa entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Solidariedade Social. Ora, isto levanta-nos um outro problema, é que o Estado não está, enfim, em primeiro lugar não tem estratégia, em segundo lugar não tem organização, portanto, ou seja, a organização está completamente desajustada de qualquer ação que se possa fazer. Eu costumo dizer, meio a brincar, mas muito a sério, que todos aprendemos na escola, que é preciso ter estratégia, depois é preciso definir políticas, depois dessas políticas é preciso definir planos de ação. E também na política, volta ou não volta, também precisamos de alguns truques, não é? Ora, nós em Portugal dá a ideia que estamos exatamente ao contrário. Truques não nos faltam, planos de ação aparece um ao outro, definição de políticas aparece, mas as chamadas políticas do zigue-zague, porque eu tenho que fazer algo que necessariamente tem que ser diferente do anterior, que é para ser bonito, para dizer que é meu, e portanto andamos umas vezes para a direita, e às vezes nem tem a ver com mudanças, por exemplo, de lideranças ou de partidos na própria liderança do Estado. Dentro do próprio governo muda o ministro e a política acaba por ter uma inversão. Ora, isto perdemos recursos também muitos recursos com tudo isto. Portanto, há aqui também um problema de nós pensarmos do ponto de vista estratégico e de pensarmos do ponto de vista da organização que possa tornar mais eficaz e mais eficiente o dinheiro. Sobre a questão de gastarmos melhor ou de investirmos melhor, eu tenho aqui uma política que é qualquer investimento que nós façamos, ele é avaliado percebendo quantos objetivos e quantas áreas esse investimento toca. E, portanto, se eu investir, vou-lhe dar um exemplo também, nós estamos aqui a construir neste momento 7 autoestradas. E eu digo isto e as pessoas ficam muito aflitas, mas 7 autoestradas? Mas que loucura é essa? Em Cascais? Não, 7 autoestradas verdes, ou seja, aproveitar as nossas ribeiras e, portanto, ter nesse espaço a possibilidade de as requalificar, e ao requalificar inibimos risco de cheia, portanto, ou seja, diminuímos o risco de cheia, criamos espaços de lazer, temos no caso em concreto, aqui em algumas, a possibilidade de legalizar casas de género ilegal, portanto, de bairros de género ilegal, os chamados bairros clandestinos, e ainda de criar a possibilidade de fazer dos cidadãos fazerem mobilidade, terem uma mobilidade sem emissão de carbono, portanto podem vir a pé, podem vir de bicicleta, podem vir de trotineta, não têm que necessariamente vir de carro. Ora, no nosso concelho temos 7 ribeiras que vão dar ao litoral e a distância maior de qualquer ponto de partida até à chegada são 7 km, portanto há outras que são de 3 km, 4 km, veja-se a Ribeira das Vinhas, que é aqui no centro de Cascais, que é ter o enorme privilégio de ter um parque natural a entrar no centro da vila de Cascais, portanto, ou seja, nem todos têm esta possibilidade. A Ribeira das Vinhas tem 3, 4 quilómetros e, portanto, permite-nos, de facto, a população aproveitar estes 3, 4 quilómetros, que é perfeitamente, é walk distance, portanto, é uma distância que se percorre bem a pé, e com isto ter um conjunto de vantagens, ou termos, por exemplo, no Guincho, aquele passadiço que eu costumo dizer que é o melhor e maior consultório psiquiátrico que nós temos no concelho, ou se quiser também de psicologia, porque quem entrar, eu prefiro entrar e a ver a serra pela frente, mas fazer esse percurso com o mar, com todo o seu turbilhão ao nosso lado esquerdo e a serra em frente, com toda aquela brutalidade de natureza à nossa frente, limpa-nos. Quem entrar com um problema sai sem problemas nenhuns no final da caminhada. Portanto, com o investimento que fizemos, cada euro desses multiplicou-se por várias resolução de outros problemas. E, portanto, nesse sentido, não é possível definir qual é que é a taxa de rentabilidade, mas tem uma taxa de rentabilidade interna muito elevada. E, portanto, aí, sim, nós temos essa capacidade
que no governo central é mais difícil. Eu acho estranho se vocês têm um bocado essa conversa do meu amigo Noras, porque muitos dos governantes, o atual primeiro-ministro, antigos presidentes da República, muitos dos ministros foram autarcas, mas aparentemente têm desempenhos completamente diferentes e preocupações muito diferentes. Isto tem a ver com a natureza. Eu pergunto isto porque, vamos ver, a experiência autárquica de presidente, de câmaras, executivos camarários eleitos pelos habitantes, é algo que vai agora fazer 50 anos, é algo que, como disse, as primeiras eleições autárquicas foram em 76, isto é algo da Terceira República, não existia antes, não há uma tradição, e portanto se quer fazer 50 anos estava um bocadinho na altura de fazer uma avaliação de como é que tem corrido. E a ideia que eu tenho é que tem sido uma escola para muitos políticos, há muita gente que começa a carreira numa junta de freguesia, numa Câmara Municipal, e depois chega aos mais altos cargos da nação, digamos assim, mas nem sempre levam as mesmas práticas. Há uma diferença estrutural, digamos assim, entre o poder central e o poder local que faz com que seja impossível as pessoas, depois de passarem por uma Câmara, quando chegam ao governo, terem o mesmo género de preocupações. Há aqui uma questão de escala, ou o que é que eu aí não consigo fazer uma boa avaliação, porque felizmente nunca fui governante a nível nacional. Felizmente? Porquê é que diz felizmente? Não, porque, enfim, eu gosto, porque eu gosto de pensar, de definir a tal estratégia, definir as políticas, definir as ações e já agora também de ver acontecer. E eu penso que os tempos de governo são diferentes, do governo central são tempos diferentes do governo local. Por outro lado também, por uma questão de dimensão, de intensidade de problemas, etc. Agora, há uma coisa que claramente é diferente, e isso eu já constatei, é que a mim não me faltam clientes, ou seja, eu chego de manhã à porta da Câmara e tenho pessoas, eu ando na rua e as pessoas abordam-me com muita frequência, a colocar problemas, ou às vezes talvez não, agora só para aliviar um bocadinho o que estou a dizer. Outro dia uma senhora abordou-me na rua e disse: Sr. Presidente, ainda bem que o vejo, tinha muito gosto em conhecê-lo, mas fico descansado, eu não tenho nenhuma reclamação. Eu disse: minha senhora, isso é que a senhora não pode fazer, isso é proibido por lei. A senhora não pode abordar um Presidente de Câmara e não ter uma reclamação. Para lá que eu tenho aqui uma lista de reclamações aqui no bolso e vou dar à senhora e a senhora escolhe uma. Não é? Pronto. Portanto, ou seja, nós temos um escrutínio muito maior do que terá, eu imagino que terá um governante a nível nacional. E, portanto, e também não temos, embora seja verdade o que está a dizer, porque, ou seja, há muitos governantes que tiveram uma experiência autárquica, mas na verdade Portugal não tem muito esse espírito. Tem agora, aliás, temos até uma coisa curiosa, que é dois ministros e de duas áreas muito importantes que perderam as eleições nas câmaras a que concorreram. Estou a falar do Ministro da Saúde e do Ministro das Finanças, com quem me dou bem, quer com um, quer com o outro. Mas não há essa tradição. Em França, por exemplo, isso é quase uma obrigação, não é? Aqui não há essa tradição. Nós não temos tantos políticos nacionais que tenham passado pelo poder local e, portanto, tenham tido responsabilidades no poder local. Eu diria que não seria mal que isso acontecesse. Como, por exemplo, chegamos a deputados, que é um outro polo de poder, e é aí que muitas das vezes os ministros são recrutados, e então aí há um desfazamento muito grande em relação à própria realidade. Quer dizer, portanto, isso, se eu tiver uma realidade desfocada ou desconhecida, não vou conseguir encontrar soluções para problemas reais, concretos, que nos afetam depois todo o dia, não é? Isso coincide muito com a opinião do nosso convidado da semana passada sobre a política económica, desconhecimento dos problemas, enfim. Mas deixa-me aproveitar essa experiência que contou de ser frequentemente abordado por munícipes
para perguntar, o envolvimento, isto vem muito na sequência de outros episódios que tivemos aqui, onde tivemos urbanistas e muita gente envolvida no desenvolvimento local e na inovação social, a falarem do papel que o envolvimento das pessoas, sobretudo na fase mais posterior da sua vida, o envolvimento das pessoas na vida local consegue melhorar a sua saúde logo à partida, independentemente dos resultados dessa ação. Mas o que eu lhe perguntava é, isto atrapalha ou ajuda? Ter os cidadãos a querer participar para quem faz a gestão de uma autarquia, isto é algo que é um input muito bom que devemos aproveitar, ou é algo que atrapalha, que temos mais que fazer, e depois vem aqui uma gente falar de coisas completamente diferentes e queimam o nosso tempo. Qual é a sua experiência? No caso de Cascais, ajuda muito, mas isso depende, primeiro, de qual é que é a leitura que se faz do tempo que se vive e dos problemas que esse tempo nos traz. Depois é preciso isto ser incorporado como um pilar estratégico do próprio desenvolvimento do município e da comunidade, e nesse sentido ajuda muito, porque aqui temos promovido isso, enfim, não vou dizer nada que porventura todos não sintamos, todos consideramos que é bom viver em democracia, não é? Mesmo alguns que nunca viveram numa ditadura. Mas o que eu posso garantir é que é muito melhor viver em democracia do que viver em ditadura. Mas, de qualquer das formas, a nossa democracia, que é considerada democracia representativa, portanto, elegemos outros para nos irem supostamente representar, começa a apresentar algumas falhas. E nós aqui evoluímos há muito tempo esta parte para rejuvenescer a democracia, se quisermos dizer assim. E fazemos através de instrumentos de democracia participativa e democracia colaborativa. E isso leva a que haja um envolvimento maior, cada vez maior, quer dos cidadãos, do ponto de vista individual, quer dos cidadãos já de uma forma organizada, porque também o próprio mundo hoje em dia tem funcionado muito por causas e muito menos por ideologias, e portanto eu diria que as causas acabam por nos unir, as ideologias acabam por nos dividir. E portanto há que ter aqui uma percepção disso, e o resultado que temos obtido tem sido, na minha avaliação, muito positivo e já demonstrou, ou seja, nós combatemos aqui a pandemia de uma forma que não seria possível combatê-la se a comunidade não se sentisse envolvida. E, portanto, aqui há que promover o envolvimento da comunidade, há que promover o encontro das pessoas. Nós, eu costumo dizer isso muitas vezes aqui no Conselho, nós passámos a tratar-nos como condóminos, não é? A achar que o condómino é a mesma coisa que o vizinho, e não é. Portanto, o condómino, para quem já teve essa experiência, ir a uma reunião de condóminos é ir para a chatice, é para um aborrecimento, é porque há uns que não pagam, ou que é preciso pintar o prédio e, portanto, temos que entrar todos com dinheiro, enfim, normalmente é para a chatice. E há ali um confronto por via dos problemas. O vizinho é aquele que também diz mal de nós, mas quer dizer, mas de qualquer das formas, no momento em que é necessário, é, digamos, uma segunda família, não é uma família de sangue, mas é uma família de proximidade. E deixe-me dar-lhe um exemplo, dentro dos tais ferramentas da democracia participativa, do envolvimento dos cidadãos, nós somos um concelho que tem o maior número, dos maiores números a nível de hortas comunitárias. Não é? E quando lançámos o programa, toda a gente dizia: tu és doido, como é que vais fazer hortas em Cascais? Achas que a malta está virada para ir horticultar e para agricultar? Numa das primeiras hortas que entregámos, aquilo depois os talhões são sorteados, e calhou um senhor de idade ao lado de um casal jovem com filhos pequenos. E ao princípio aquilo foi uma coisa muito complicada, porque o casal jovem gostava de horticultar, ouvir música, e a música não era do gosto do senhor de idade, não é? Portanto, foi preciso. E neste caso em concreto,
quando se está com uma enxada na mão, ou com, enfim, com material que pode ser considerado material bélico, fica mais complicado. O que é certo é que hoje o senhor, quando está doente, é o casal jovem que lá vai levar os medicamentos a casa, que lá vai fazer uma sopinha com as couves que tirou da horta, e quando o casal jovem, por exemplo, se atrasa no emprego, é o senhor de idade que vai buscar os filhos à escola e que toma conta deles ali durante aquela hora, 2 horas. Portanto, estas ligações, estes encontros que nós temos que perdemos na nossa comunidade, na nossa sociedade, são absolutamente essenciais que voltem a ser estabelecidos. E os vizinhos conseguem estabelecer essas ligações. Os condóminos não conseguem, até porque muitos deles nem no elevador se encontram, não é? Porque não há horários para elevadores, não é? Portanto, há para comboios, para autocarros, que na maior parte dos casos nem são compridos, mas no elevador não há horários. Portanto, podemos Eu ia entrar dizer e isso há sair. bocadinho. As assembleias de condóminos às vezes também são a forma das pessoas se conhecerem, porque vivem no mesmo prédio, mas nunca se viram. Exatamente, sim, mas vão-se conhecer para tratar de problemas, de chatices, não é? Exatamente. Não é simpático nem agradável. Não é? Enquanto neste contexto as vizinhanças vão se conhecer para se entreajudarem e, portanto, promoverem um processo colaborativo. E foi a primeira rede social criada no mundo, foi de facto aquela vizinha coscovilheira que conseguia ter sempre uma opinião e uma crítica em relação a um outro vizinho qualquer da proximidade. Não é? No lado da igreja, não é? Eu acho que, por exemplo, o Facebook, enfim, foi criado a partir deste conceito da vizinha coscovilheira, portanto, tem essa vantagem, não é? Deixe-me colocar aqui 2 questões que, portanto, tenho estado aqui a ouvir com algum prazer. A primeira tem que ver com o seguinte: o Carlos representa claramente aquilo que não se espera, ou seja, sabe bem que tem dentro do seu conselho uma imensa diversidade e uma imensa desigualdade. E consegue geri-la muitíssimo bem, criando um contexto de comunidade. Esta é uma questão que parece muito interessante. E a pergunta é, como é que isto está a acontecer e como é que isto aconteceu? Porque isto é um exemplo claro de que, afinal, as ideologias antigas que se tinham, aquela história da esquerda, da direita, disto, daquilo e daquilo outro, se calhar não têm muito sentido, porque é algures no meio das duas, ou na intervenção entre essas duas perspectivas, que nós conseguimos construir qualquer coisa interessante. Esta é a primeira questão. Como é que conseguiu isto? Depois a segunda questão é, força. Para ser justo, vem um pouco naquilo que é a tradição de Cascais, e que, portanto, que outros antecessores meus, também de várias ideologias, também acabaram por promover, ou seja, uma preocupação de garantir uma grande coesão social no concelho. E a coesão social não passa só por uns terem dinheiro e os outros não terem dinheiro. A coesão social, muitas das vezes, passa também por haver disponibilidade de quer uns, quer outros estarem dispostos a contribuir para a própria comunidade. E, portanto, isso foi desenvolvido. Eu diria que o grande momento de viragem nesse processo foi o PER, portanto, foi quando se acabou com as barracas. Isso, só para se ter uma ideia, foi assinado na altura, um presidente de Câmara era o Jorge Darjan, depois seguiu-se o José Luís Judas, depois seguiu-se António Capucho e agora sigo eu, portanto, e dentro de 2 anos, seguirá outro. Portanto, isso é um bem que não se perde. A outra questão nesta matéria, eu tive a oportunidade de trabalhar por períodos distintos, mas durante 7, 8 anos, muito com a África. E depois trabalhei outros 7, 8 anos muito com a América do Sul, em especial África, Angola, América do Sul, Brasil. E isso deu-me a perspectiva de que o projeto de felicidade de cada um de nós não depende do dinheiro. Como dizia o outro, o dinheiro ajuda um bocadinho, mas eu conheci pessoas muito ricas que não podiam, vou dar um exemplo para não estar aqui a criar avaliações morais, porque quero fugir disso. No Brasil, eu reencontrei um amigo meu de infância e já não nos víamos há muitos, muitos anos, nem sabia que ele estava no Brasil e fui ter com ele, na altura ele estava no Rio de Janeiro, estávamos num duplex, que era a casa dele,
excepcional, porque por um lado a Lagoa Rodrigo de Freitas, do outro lado o Leblon, enfim, e às tantas ele começa a chorar. Mas o nome dele é Jorge. Jorge, o que é que se passa? Quer dizer, estás a sentir mal? Ele disse, não, para tu perceberes, vem comigo. E então descemos o prédio e viemos cá abaixo e estávamos a recordar a nossa infância, na rua, na brincadeira, na casa uns dos outros. Ele, vem comigo. Chegámos cá abaixo e ele vira-se e diz-me, olha, isto que está aqui, que era um quadradinho pequeno, todo gradeado e todo, como ele dizia, onde os meus filhos estão presos, portanto os meus filhos para brincar, brincam aqui. Eu passei de casa, vou em carros blindados e vou sempre com medo que me aconteça alguma coisa. Portanto, este meu amigo é muito mais rico do que eu enfim, sou um teso, mas ele tem, portanto, este projeto de felicidade dele, e na altura depois conversámos muito sobre isto, ele era muito mais feliz a viver no meio em que nós vivemos e crescemos do que era hoje, com muito mais dinheiro e com muito mais bens materiais. Portanto, isso passa muito, mas vai sempre tocar naquilo que há pouco disse, de ter o envolvimento das pessoas, de ter o envolvimento da própria população. Um outro exemplo, nós quando foi agora a guerra brutal, ilegal, assassina, da invasão da Rússia à Ucrânia, começaram-nos a chegar imagens que não víamos desde a Segunda Guerra Mundial. Não é? Mães com crianças pela mão, a fugir. Cascais também já tinha sido um porto de abrigo para muitos cidadãos judeus e agora voltou a ser para muitos cidadãos ucranianos. E fizemos um apelo à comunidade. E, portanto, houve doações, quer da parte dos cidadãos, quer da parte de empresas, que tiveram, porque também cada um de nós tem sempre uma outra preocupação. É sempre bom termos um limpador de consciências, não é? Portanto, ou seja, que possamos limpar a nossa consciência. Às vezes há que criar essa oportunidade. Temos sempre vontade de ajudar. Isso eu não acredito que não haja ninguém que não tenha uma vontade de ajudar. E, portanto, há que criar essas mesmas oportunidades. E, portanto, quando recebemos muita coisa, eu lembro quando, às tantas, visitei o armazém onde estávamos a acolher, só em carrinhos de bebés, de mesas para dar de comer a crianças. Tínhamos uma enormidade, uma coisa, mas, enfim, gigantesca em termos quantitativos. Roupa, então, nem se fala. Ora, isso acabou, hoje em dia está a ser distribuído pelas pessoas de Cascais e até fora das pessoas de Cascais, porque entramos em contacto com organizações, Caritas, por exemplo, e é distribuído através dele e chega a todo o país que esteja necessitado. Portanto, há esta capacidade de entreajuda, de solidariedade, de iniciativa individual, não é? Ou agora um exemplo que para nós é uma coisa perfeitamente natural. Nós estamos agora no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. Cascais tem estado muito envolvido desde o princípio. Nós já estamos na Jornada Mundial da Juventude há 4 anos atrás, a planear, a organizar, enfim, mas começou pela definição de uma estratégia. Que agora também soubemos que se conseguimos alcançar os objetivos que tínhamos definido para essa estratégia, que era, por exemplo, a vinda do Santo Padre a Cascais. Isto não foi, quer dizer, não foi uma cunha que se meteu ao Santo Padre ou a alguém que fizesse chegar ao Santo Padre. Foi fruto de todo um trabalho que tinha vindo a ser desenvolvido. E neste processo, agora definimos que o Santo Padre será recebido em Cascais, no percurso que fizer, vai ter a maior obra de arte a nível mundial. E eles vieram propor, olha, nós íamos fazer um mural. E eu estava a pensar que o mural era, enfim, 8 metros por 5, em pedra, até sugeri, não, mas vamos pôr azulejos, porque é uma coisa que tem a ver com a identidade nacional. E as pessoas disseram assim, não, mas queremos bater o recorde mundial. Eu disse, mas qual é que é o recorde mundial? Eles disseram, é 1 km e 900 metros. Não é? Eu disse, bem, eu não disse que não, porque essas coisas a gente nunca se nega, até pensar e até refletir, mas eles viram a minha cara, talvez com alguma aflição, e disseram, não se preocupe, porque o mural é em pano.
não é? Portanto, vamos pintar, então vamos pintar os 3 metros. Eu disse, não, mas para pintarmos os 3 metros e para fazer sentido para nós e estar coerente com aquilo também que é a própria mensagem, quer das escolas ocorrentes, que é uma fundação pontífice que temos aqui sediada em Cascais, quer também o que é a própria mensagem, naturalmente, do Santo Padre, isso vai ter que ser com o envolvimento da comunidade. E, portanto, o mural está a ser pintado por jovens das escolas, mas para nós é indiferente. Escolas públicas, escolas privadas, das escolas privadas, escolas católicas ou não católicas, está a ser pintado por aquilo que eu designo os jovens há mais tempo, portanto, pela terceira idade, isto falando numa linguagem mais antiga, também estão a pintar, nesta componente que é muito importante de haver um diálogo intergeracional que tem que ser mantido. Estão a ser pintados pelos reclusos e pelas reclusas, temos 2 estabelecimentos prisionais em Cascais e, portanto, também estão a ser chamados a pintar. Estão a ser pintados por muitas das organizações que estão daquilo que se denomina os bairros sociais e, portanto, também eles estão, ou se quisermos, as tais periferias que o Papa Francisco também fala, e estão a ser pintados por cidadãos com deficiência. E, portanto, é o tal envolvimento. E quando se consegue envolver as pessoas nestes movimentos, os resultados, isso eu posso garantir por experiência própria, são absolutamente extraordinários. E mais, aquilo que é o contributo, se quiser intelectual, cultural, que vem de todo este envolvimento, é algo muito espantoso, porque nós temos aquele ditado que 2 cabeças pensam melhor do que uma, não é? Agora imagine-se 214 mil cabeças, que é a população de Cascais, com culturas diferentes, religiões diferentes, formas de pensar diferentes, e isso leva-nos a uma outra coisa, é que nós valorizamos a diferença. Normalmente a diferença é penalizada. Nós aqui gostamos de valorizar a diferença. E, portanto, porque com isso faz-nos, em primeira instância, ter dúvidas, o que é bom, e depois daí ter também um conjunto de mecanismos que nos levem a encontrar soluções e, portanto, se houver diálogo, se houver respeito, a diferença é um ativo, não é? Ou seja, se quisermos colocar os sinais matemáticos, a diferença é um somatório, não é a diminuição e muito menos divisão. E, portanto, é por aí um pouco que caminhamos e que hoje... O que está a dizer não é unânime, sabe que há no país e no mundo atualmente franjas cada vez mais significativas de quem tem aversão à diferença e, pelo contrário, procura expurgar tudo o que é diferente. Enfim, mas isso entra dentro de outro conceito, que é aquilo que eu acho que é do mais perigoso que existe hoje para a democracia, que são os extremismos e os radicalismos. Portanto, ou seja, hoje de facto há setores na sociedade que eu interpreto por via de uma questão que não tem tido resposta por parte do Serviço Nacional de Saúde, que é de saúde mental, ou seja, por falta de saúde mental, as pessoas estão-se, algumas delas, a radicalizar e a tomar, e para justificar o radicalismo, assumem posições populistas. Não é? E isso é muito perigoso e eu acredito que a comunidade no todo, de uma forma muito inteligente e sábia, irá corrigir e corrige. Tivemos já vários processos ao longo da história que depois corrige estas mesmas situações. E, portanto, politicamente, o meu combate, por exemplo, é exatamente contra posições radicais e contra posições extremistas. Não posso aceitar do ponto de vista conceptual. Portanto, aí eu não consigo valorizar a diferença entre mim e um cidadão que assume posições radicais. Ainda para mais, quando muitos desses cidadãos nem sequer acreditam naquilo que estão a dizer. Portanto, é só mesmo para faturar. Mas é um problema de saúde mental, ou seja, em limite, há ali uma deficiência, não é física, mas é uma deficiência cognitiva que os leva a depois a irem por esses caminhos.
Álvaro, eu antes que eu comece a dizer asneiras, Álvaro, ias fazer uma pergunta. ia fazer uma segunda pergunta, e a segunda pergunta era, como sabes, Fernando, eu tenho esta história do lado bom e da habitação colaborativa como uma paixão. E é a primeira pessoa que eu estou a ouvir falar que realmente pensa nisto e sente isto, é aqui o Carlos. Porque eu ia-lhe perguntar isto, tendo Cascais, de facto, uma tendência natural de envelhecimento, como tem a sociedade portuguesa e tem a sociedade europeia, e tendo este sentido de comunidade tão desenvolvido, como, no fundo, a grande base daquilo que tem estado a falar é claramente a construção de comunidades. Em que medida é que a habitação colaborativa, e não tem que ser a coabitação ou qualquer coisa do género, mas este sentido não de condomínio, mas de corresponsabilidade de vizinhos, em que sentido é que isto poderá ser, digamos, o novo driver político da estratégia de desenvolvimento para, não só para Cascais, que tem sido precursor, mas para todo um país que precisa de resolver este problema? Eu diria que, eu costumo dizer que há um programa que pode, quando estamos a falar de extremismos e de radicalismos, há um programa que podia ser assumido por todos os partidos, que não sejam radicais nem sejam extremistas, que são o que nos é proposto pelas Nações Unidas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se nós tivermos isso como um guia, como uma Constituição, nós teríamos certamente muito mais evoluídos dentro do conceito de evolução que cada um de nós foi habituado a pensar, muito maior. E, portanto, aqui há de facto uma necessidade, se quiser, e que eu tenho agora vindo a introduzir muito, e aliás será um dos temas das próximas conferências do Estoril em setembro, que é rehumanizar, porque de facto nós precisamos de voltar a ser humanos. Quer dizer, nós hoje, muitas das vezes, olhamos e dizemos, mas isto não tem a ver. Portanto, ou seja, houve um conjunto de princípios e um conjunto de valores que foram sendo atacados, que foram sendo desmembrados, que nós precisamos voltar outra vez a juntar. Precisamos outra vez de voltar a promover os tais encontros para voltar a rehumanizar a própria sociedade mundial, naturalmente, mas lá estou, quer dizer, não vamos conseguir mudar o mundo, mas pelo menos comecemos, também não nos preocupamos com a culpa, que a culpa é sempre do outro. Aliás, uma das coisas na nossa coisa era eu acabava com o outro, não é? Porque o outro serve sempre para justificar o erro, não é? Eu, nas empresas que liderei, tinha uma regra também que era definir logo quem era o culpado, não é? E para que a coisa fosse simples, o culpado era sempre o mais novo ou que ganhava menos. Portanto, assim, a organização não andava perdida a arranjar e a descobrir culpados. Não. Quem é o mais novo ou que ganha menos? É aquilo. Então pronto, ele fica nomeado culpado, não é? E portanto, nós temos sempre esta coisa do passa-culpas, de andar a arranjar o culpado. Nós não temos responsabilidade. Portanto, temos que começar por nós. É um bocadinho como as questões das alterações climáticas, que de facto é a grande pandemia que nós todos estamos a viver. E todos nós dizemos que somos todos muito conscientes e que todos cumprimos com as regras, mas na verdade nós só dizemos da boca para fora, porque depois na prática são muito poucos aqueles que contribuem. E dizem, não, mas porque é que eu vou estar a fazer isto? Porque depois há a grande empresa que polui, que emite CO2, ou há o outro que eu vou fazer separação de resíduos e lá na minha terra depois vão buscar os resíduos separados e depois juntam-nos todos. Quer dizer, tudo serve para me desculpabilizar a mim, para me desresponsabilizar a mim. E isso eu acho que tinha que ser o grande movimento, quase o desígnio nacional, ou agora, como também se dizia já numa lógica mais política, o pacto de regime deveria ser esse. Não é? Acho que sim. Acho que esses objetivos, eu posso dizer do Guterres, que o Guterres implementou vendeu nas Nações Unidas, seria um bom pacto de regime. Mas nós temos, entretanto, que começar a pensar em fechar isto, porque o nosso tempo está a chegar ao fim, e acho que devíamos acabar a falar do futuro. Qual é a sua perspectiva? Porque ontem estive a ver as notícias
E uma pessoa que ouviu um telejornal fica convencido que isto está quase a fechar, que isto vai acabar, que isto está tudo tão mal, está tudo errado, está tudo pelas horas da morte, isto vai fechar brevemente. Qual é a sua perspectiva para o futuro? Perdão, é de que realmente isto, temos tantas ameaças e tanta coisa errada que vai correr tudo mal, ou pelo contrário, temos uma geração mais qualificada de sempre, temos as melhores infraestruturas de sempre, temos que até uma conjuntura económica mundial favorável a Portugal e, portanto, temos condições de isto melhorar. Ou seja, a nova geração tem que escolher para onde é que vai emigrar, ou fará sentido apostar em Portugal e em Cascais, concretamente, para construir a sua vida numa perspectiva de ter a melhor vida possível, a melhor qualidade de vida possível, e não como esse seu amigo, ficar fechado numa fortaleza como a contar o dinheiro. Estava a contar isso e estava a lembrar do Tio Patinhas, Tio desculpa. Patinhas também era brasileiro. Tio Patinhas também era brasileiro. Deixa-me acrescentar a esta pergunta que tu colocaste, ou seja, o que é o futuro? Uma coisa que me tem apoquentado nos últimos tempos, qual é o poder dos velhinhos? Velhinhos, leia-se o Carlos, do Álvaro, do Fernando e dos outros um pouco mais velhos do que nós. Qual é o poder dos velhinhos nesta tal mudança do mundo, neste tal futuro desejado que nós podemos construir? Porque sistematicamente nós vamos para as conversas os jovens, não sei o quê. Então, os jovens também são importantes, mas a grande quantidade da população está acima dos 48 anos. E, portanto, qual é o poder destes velhinhos? Olha, às vezes é preciso quebrar alguns estigmas e alguns mitos que existem. Primeiro, não há velhinhos, né? Há jovens há mais tempo. Portanto, logo isso dá uma perspectiva. Passa a vida a ver isso ao Álvaro e ele não percebe. E depois eu aos jovens daqui digo, vocês nunca aceitem que vos digam que vocês são o futuro. Porque isso é o que eu verifiquei ao longo dos anos que já vivi, que as gerações mais velhas nos vão dizendo a nós, quando somos jovens, que é para, de alguma forma, nos adormecerem. Tenham calma, vocês são o futuro, não é? Não, vocês são o presente. Vocês têm direitos e obrigações no presente. Portanto, não aceitem que vos digam que vocês são só o futuro. Porque, se assim for, vocês ficam, como também dizia, por exemplo, o Papa Francisco, ficam domesticados, quer dizer, portanto, ficam feitos exatamente à semelhança das gerações anteriores. E vocês têm que ter aqui movimentos disruptivos. Portanto, não podem seguir essa lógica. Eu acho que hoje em dia é muito importante alguns termos. Em primeiro lugar, não deixar morrer a esperança. E até porque sabemos, diz o ditado popular, e a maior parte dos ditados populares são sábios, a esperança é sempre a última a morrer. E, portanto, nós aqui temos que preservar a saúde da esperança. Há pouco apareceu ali a Catarina, portanto, ou seja, que é outros desafios que temos pela frente, inteligência artificial, etc., mas, quer dizer, a esperança tem que ser protegida. Nós temos que garantir que continua a haver esperança. E para isso acreditamos que há futuro, porque até na pandemia, não é preciso estarmos a falar agora na questões de guerras e de migrações, quer dizer, nós na pandemia muitas das vezes, eu andei na rua, porque eu nunca estive confinado por via das funções que desempenho, quer dizer, isto não há futuro, quer dizer, o bicho anda no ar, quer dizer, eu ando na rua, o bicho ataca-me, quer dizer, ficamos num estado que é aquilo que temos que acabar, que é com medo, não é? Porquê? Porque há muitos que têm medo que a gente perca o medo, e portanto não podemos perder o medo. E aliás há um poema absolutamente extraordinário de Mia Couto sobre o medo, não é? E de facto nós temos aqui um conjunto conceptual, porque eu não consigo desenvolver para outras para outras ações, para outros pensamentos, se não criar primeiro o sistema do ponto de vista conceptual. E do ponto de vista conceptual parece-me que é importante isto. Se pudermos acrescentar a tudo isto ambição, que é nós estamos a perder cada vez mais ambição, muito naquela coisa do que isso é impossível. A gente propõe uma coisa qualquer, isso é impossível. Aliás, eu costumo dizer aqui em Cascais, eu gosto de convidar-vos para virem ver os impossíveis que já estão realizados. Não é? Pronto. Porque há muita gente que, de facto, diz, isso é impossível, não vale a pena perdermos tempo. Não vale a pena também penalizarmos demais o erro. Nós penalizamos muito o erro, até por via também da nossa cultura judaico-cristã. E, portanto, tudo isto são fatores que, naturalmente, têm que ser induzidos, porque quem tem voz, quem tem uma voz que é ouvida,
ao fim e ao cabo, por quem tem liderança. Isso hoje está afastado do nosso dia-a-dia, quer dizer, perdemos tempo que não deixa de ser importante, mas quer dizer, perdemos tempo com o outro que fez um contrato ilegal porque arranjou uma coisa qualquer fictícia para fazer o contrato. Ora, isso obviamente deve-se penalizar, aí o erro tem que ser castigado, vamos chamar-lhe assim, mas não dedicamos devido tempo e muito menos ação para as questões que são realmente importantes. E o futuro eu gostaria que fosse isso, porque isso, mas também sei que é outro grande déficit que temos na nossa sociedade, por isso eu também muitas vezes bato por ele. Isso é uma utopia. E nós temos um déficit grande de utopia nas nossas sociedades hoje em dia. A utopia, pelo seu conceito fundamental, é aquilo que não se realiza. Mas que se nós não tivermos utopias, deixamos de sonhar. Ou deixamos de sonhar... Carlos, deixa-me interrompê-lo. Isso não é culpa dos políticos que deixaram de falar de política, deixaram de falar de utopias, deixaram de ter ideologias e passaram a falar dos computadores e dos contratos. Não é culpa aqui da classe política? Se eu dissesse que sim, era a resposta mais fácil. Porquê? Porque já tinha arranjado o tal culpado. Não, isso é culpa sua, isso é culpa sua, é culpa minha, é culpa do Álvaro, é culpa de nós todos. Quer dizer, portanto, nós deixámos adormecer, porque é o caminho mais fácil, não é? Quer dizer, mas a culpa não é dos políticos enquanto cidadãos, porque ninguém nasce, não é? E quando o parteiro ou parteira o faz nascer, diz: tu vais ser político, portanto vais ter todo este conjunto de benesses, não é? Vais ter este conjunto de vantagens e vais ter este conjunto de culpas. Não, a culpa é de nós todos. A começar, se o Fernando entende que a culpa é dos políticos, a começar por si, porque foi o Fernando que os lá pôs, não é? Portanto... Isso, aliás, leva a outra questão relacionada aqui. Não devia haver uma resposta padrão a quem diz mal dos políticos, que é: então, se achas que são assim tão maus, vai fazer política. Não... Bem, mas aí já estamos a pôr em causa a própria lógica da democracia. Isso é um bocadinho já a caminhar para a ditadura. Tu vais ter que fazer assim. Ou seja, já sou eu que estou a determinar o que é que o outro vai ter que fazer. Isto ou passa pela consciencialização e pelo envolvimento geral, ou então o resultado poderá ser perigoso. Não é? Álvaro, notas finais que tenhas para fazer. Naquele resumo que é habitual, bem, primeiro que tudo, agradecer ao Carlos, porque realmente não é todos os dias que se tem o privilégio de estar a conversar mais ou menos uma hora com uma pessoa com esta maneira de estar. E aí, se calhar, eu faria o seguinte resumo. Primeiro que tudo, é uma sorte termos um líder, na prática é um líder, ou digamos uma cultura de liderança, que é mais até isto do que um líder, digamos assim, que se baseia na consciencialização e no envolvimento, e na construção de uma comunidade conjunta, que por si, de facto, nestes 214 mil habitantes, pode desenvolver todo um conjunto de soluções que de outra forma não conseguiríamos fazer. E, portanto, isto é uma maravilha. E agora percebe-se perfeitamente porque é que, também nesta lógica histórica, aproveitando todos os anteriores contributos dos presidentes, nós temos um Conselho que, sendo um dos mais desiguais, e desigual aqui não é na perspectiva negativa, é na perspectiva do diverso também, sendo um dos mais desiguais e com vários problemas naturalmente existentes dos processos urbanos em redor da cidade de Lisboa, é de facto um daqueles que mais se tem destacado por ter gerido muitíssimo bem todos os processos de transformação societal. Álvaro, deixa-me só interromper para dizer o seguinte: Lisboa tem o grande privilégio de estar nos arredores de Cascais. Não, e essa maneira de pensar é muito importante. Por acaso é mesmo muito importante. E até porque hoje em dia, em certos aspectos, é verdade. Sem dúvida, rigorosamente nenhuma. E provavelmente sempre foi. E essa é uma parte que é muito interessante também. E aquilo que eu estava aqui a ver e que resumiria seria mais ou menos assim. De facto, é uma outra maneira de olhar as coisas, uma forma de conceber a ação concreta de políticos, de comunidade, dos múltiplos agentes de uma sociedade, que permite fazer uma concepção de uma estratégia que tem lógica, tem coerência, tem consistência e é participada, e então concretiza-se naturalmente em várias políticas, tendo como ativo principal a proximidade,
que é claramente uma das coisas determinantes na capacidade de fazer com que tudo isto aconteça, e tem outro ativo essencial, que é a visão clara de um conjunto de planos de ação que, obviamente, não são de uma pessoa, é de um coletivo. E isto tem conseguido gerir muito bem ao longo destes vários anos, e em função deste quadro teórico ou conceptual dos objetivos primeiro do milénio e depois do desenvolvimento sustentável, 2030, realmente tem conseguido fazer não é uma cidade, são várias, é uma estrutura que também é urbana, e é rural, e é natural, uma estrutura territorial que efetivamente consegue garantir de forma cada vez mais consistente o bem-estar de toda uma população. E é giro ver que isto não ocorre perante o conjunto de desafios que nós temos, caráter climático, económico, demográfico e também político, que claramente também existe, a questão da democracia versus outras formas de poder que infelizmente podem emergir, mas penso que talvez não tenham as condições adequadas para que isso aconteça. E, portanto, em função disto tudo, realmente temos aqui uma comprovação na primeira pessoa e de modo autêntico. Eu diria assim, o que é giro é que esta conversa revela uma autenticidade bastante grande desta pessoa com quem estamos a conversar. De modo autêntico, criamos aqui a perspectiva de que a comunidade poderá ser o alicerce principal, a comunidade e a esperança poderá ser o alicerce principal de um futuro que tem que ser ambicioso. E, portanto, um futuro que se constrói com todos, nesta lógica intergeracional entre os jovens e os outros que já vão deixando de ser jovens, mas que têm que manter o espírito jovem, e que o jovem não é feito no futuro. Não. O jovem é exatamente a vivência irreverente que vai construindo presentes ao longo dos tempos. E eu digo sinceramente que até ao momento adorei esta conversa. Eu espero que no futuro tenhamos novas conversas e esperava muito bem. Isto é que é a representação do que nós queremos de um político. Isto sim fosse o padrão comum para a democracia portuguesa. Porque, inclusivamente, parece-me que isso se verifica depois, quando analisamos os dados, os indicadores de bem-estar de Cascais, percebe-se perfeitamente que há aqui algo francamente positivo. E, portanto, Carlos, não estou aqui a engraxá-lo. Não, até não é mesmo. Eu não disse também todos os meus pecados, porque então é isso que eram muito superiores a todas as eventuais vantagens. Mas isso é uma coisa que considero que é importante e que é, a meu ver, absolutamente certa, é que isto não é fruto de uma pessoa. Aliás, para fazer explicar melhor, nós temos a vantagem de ter o melhor jogador de futebol do mundo, não é? Que é o Cristiano Ronaldo. Pronto. Temos que acreditar nisso e temos que continuar a dizer isso, porque é um orgulho enorme. Mas o Cristiano Ronaldo, se for colocado em campo sozinho, perde os jogos todos. Não há um jogo que ele consiga ganhar. Portanto, temos de estar todos em jogo, temos que estar todos envolvidos no jogo, porque também aqueles que estejam no jogo e adormeçam, que façam um ataque e depois fiquem lá para trás, sabemos nós que em futebol ficam fora de jogo. E, portanto, nós temos de estar todos em jogo e estar todos concentrados e envolvidos nesse mesmo jogo. Exatamente. Pronto, e é isto que eu diria, ótimo, excelente, é uma boa maneira de terminar, parece-me, Fernando. E portanto, só apetece agradecer. Algumas palavras finais. Não, agradecer, foi uma conversa simpática, espero que depois quem nos ouça também considere que é simpática, mas acima de tudo tentarmos, nós os que somos jovens há mais tempo, não é? Tentar induzir algo que possa permitir àqueles que são os jovens de hoje, os jovens do presente, tenham capacidade, porque isto vai depender deles. Eu costumo só dar este exemplo. Quando se fala nos jovens, vão ver figuras históricas. Foram figuras marcantes ao longo da história universal e da história portuguesa, e depois vão ter a curiosidade de perceber que idade é que eles tinham quando fizeram isso. E vamos todos ficar muito surpreendidos, porque se calhar tinham idades daquilo que nós hoje chamamos os miúdos, não é? Os tais jovens inconscientes e jovens impreparados, não é nada disso. E, portanto, nós de facto e isso é que é o tal diálogo intergeracional. A idade vai-nos tirando algumas capacidades,
mas vai dando-nos outras. E, portanto, nós temos que pegar nessas outras, que ainda temos, mantemos e cada vez crescem mais, nomeadamente a experiência, e transmitir também aos mais novos. Não impor, mas transmitir e dialogar com os mais novos. Ok, então deixa-me agradecer a todos a presença, particularmente ao Carlos que fez o favor de nos aturar esta manhã, como dizia a Catarina no início. Fico contente por ver que afinal a minha previsão inicial se concretizou. Acabámos mesmo a falar de futebol, foi só no fim, mas acabámos mesmo a falar Foi de para futebol cumprir esse seu completo. desejo que eu agora acabei com o Cristiano Ronaldo. Fiquei muito contente com isso. Então, queria desejar a todos um bom fim de semana e recordar que semana que vem estamos de volta com algo completamente diferente.